O brasileiro é um povo sofrido, que costuma ser enganado, explorado e até mesmo esmagado por várias pessoas ao longo da história. Então é comum que quando você ouve falar de um investimento de renda fixa, regulamentado pelo Bacen, pré-fixado, com rentabilidade acima de 20%, que você desconfie, não é mesmo? Mas calma, hoje eu vou responder para vocês as principais dúvidas que os investidores têm sobre o Alu Invest. Eu sou Pedro Santana, diretor de operações da Alu, a empresa de assinatura que mais cresce na América Latina, e esse é o canal do Alu Invest. Pergunta número 1. É eu que vou te fazer aqui. Por que você não se inscreveu ainda no canal do Alu Invest? Conteúdo de qualidade, de graça, te trazendo as melhores oportunidades de renda fixa e um conhecimento que você só encontra no canal do YouTube do Alu Invest? O que você está perdendo tempo? Clica aqui e se inscreva no canal que vai até o longo prazo junto com você. Mas agora a primeira pergunta do nosso investidor, Márcio Rosa. Como funciona esse milagre? Márcio pergunta, eu te respondo. Márcio, não é milagre, é inovação. Simplesmente trata-se de uma estrutura de capital em que a gente tem um produto de altíssima demanda, que no caso é o iPhone, com um serviço que permite que a gente explore esse produto por um período muito longo, no caso aqui, 5 anos. Não acredita em mim? Em 2021, de acordo com a Trocafone, o seu aparelho mais vendido foi o iPhone 7, que era o iPhone de 2017. E hoje, o próprio Alu já tem uma fila de espera de mais de 800 mil pessoas. Então a demanda está aí para produtos desde o iPhone 7 até o iPhone 14, obviamente. Como eu compro esses ativos em um volume muito grande, eu consigo comprar num preço atacado. Então, se uma pessoa normal compraria, digamos, um iPhone por 10 mil reais, no Alu a gente consegue comprar esse mesmo iPhone por 8 mil reais. E aí eu cobro do meu usuário final, em uma experiência muito mais completa, 40% a 45% do valor de varejo daquele ativo. Mas representa 50% a 60% do valor que eu pago no ativo, geralmente entre 55% e 57% na média dos nossos produtos. Então, se eu tenho um serviço que eu recebo 55% do que eu paguei todos os anos por 5 anos, obviamente você vê que tem uma rentabilidade muito grande. No segundo ano tudo já está pago e a gente tem uma rentabilidade total real, uma TIR, uma taxa interna de retorno de mais de 40%, que é inclusive o top 25% do que os fundos de investimento entregam no mundo. Então, claro, com isso eu tenho espaço para ter um produto de captação que vai permitir que eu cresça mais rápido, uma margem bruta de 70%, 80%, uma margem real de mais de 40%. Então, literalmente, o que eu estou fazendo é dividindo essa margem ano a ano com você, investidor, para poder crescer mais rápido e atender a minha fila de espera. Afinal, se eu fosse aprender tudo de uma vez, eu gastaria 6, 7 bilhões de reais e o Alu Invest captou somente 100 milhões de reais nos últimos anos. Então, a gente está cada vez mais captando mais, colocando mais iPhones na rua e por isso também somos a empresa de assinatura que mais cresce na América Latina, porque a gente conseguiu pegar um serviço de altíssimo desejo e aplicar para o produto mais desejado do capitalismo até o momento. E por que o serviço é de altíssimo desejo, você me pergunta? Te respondo, porque não é só sobre o aparelho. Tem proteção contra furto e roubo, tem assistência técnica inclusa, celular reserva, capinha, película, carregador, enfim. Tem todo um ecossistema que é criado, que uma vez que a pessoa entrou, é muito difícil que ela saia, porque ela não vai cancelar a assinatura e comprar um iPhone, ela nem consegue fazer isso, geralmente, pelo perfil de usuário que a gente está falando aqui. Então, no caso, não é milagre nenhum. É simplesmente uma observação que a gente tinha um desejo reprimido da população pelo iPhone, que pode ser validado pelo market share da Apple ser 14%, enquanto no Google Trends você tem 65% de volume de buscas, e ao mesmo tempo um produto de investimento que é muito próximo a um CDB tradicional. Só que ao invés de você emprestar dinheiro para um banco, emprestar esse dinheiro para outras pessoas, você está emprestando dinheiro para a Alu, aplicar esse dinheiro na compra dos iPhones, que vão para uma operação de assinatura que é extremamente rentável. Respondido, Márcio? Pergunta número 2. Rodrigo Pessoa perguntou: uau, de onde vem isso? Onde é a sede? Qual o seu CNPJ? Como consegue oferecer um retorno tão alto? Calma, Rodrigo. Vamos por partes, que a gente responde uma coisa de cada vez, cara. Então eu pedi para a produção, você pode virar a câmera aí para o Pantanal rapidamente? Então a produção está mostrando nossa queridíssima série aqui em Belo Horizonte, que é o Pantanal. Nascemos em BH, somos belo-horizontinos, estamos aqui desde 5 de janeiro de 2016, então sim, fizemos aniversário muito recentemente e agora contamos com mais de 120 pessoas na nossa operação. Afinal, é difícil você atender a centenas de pessoas que querem iPhones na rua todos os dias. E com isso a gente tem hoje a capacidade operacional para botar aí milhares de assinaturas na rua todos os dias. E o CNPJ, se você quiser pesquisar, é o 25053-921-000143. E claro, você vai achar também pesquisando sobre Alugator todas as matérias que a gente tem na Forbes, na Exame, Valor Econômico e todos os canais, porque sim, chama muita atenção um serviço que cresce tão rápido, atacando um nicho tão diferente do que a gente está acostumado a ver. E já respondendo um ponto que a galera pergunta sempre: ai, por que o capital social é só 5 mil reais? Por que não seria?
O capital social, se explicar rapidamente, é quanto que uma empresa se expõe, quanto o sócio da empresa se expõe em nível de responsabilidade a pagar alguma obrigação. Então, em tese, você teria ali uma responsabilidade de somente R$5.000 por parte do Santana e do Cadu. Em tese, por quê? Porque a gente está entrando como avalista em todos os contratos da Alu Invest. Então, não existe nenhum tipo de limitação que protege o nosso patrimônio. A gente coloca o nosso patrimônio em jogo porque a gente acredita genuinamente nesse produto. Então, se o capital social fosse 150 milhões ou R$5.000, não faz a menor diferença para o investidor. O que vai mudar ao longo do tempo? Quando a gente for uma SA, uma sociedade anônima, aí sim você vai ter regras específicas que vão colocar o capital social de uma forma diferente, ou pelo valor patrimonial, ou pelo valor da ação, etc. Mas, no caso hoje, não faz diferença a gente ter um volume de capital social mais alto. Então, só para não ter nenhum tipo de distorção no nosso balanço, a gente coloca o capital social muito baixo, porque com uma operação muito intensiva de capital, que a gente tem cada vez mais iPhones na rua, cada vez mais faturamento entrando, o quanto eu colocasse do capital social iria entrar no meu ativo. Então, isso seria algo que distorceria a percepção de risco do nosso investimento. E a gente aqui é 100% transparente. Então, eu não vou colocar um capital social de 100 milhões só para falar que, nossa, nosso patrimônio é imenso. Não, você já está vendo lá que nosso patrimônio é imenso com as dezenas de milhares de pessoas que estão na nossa fila de espera, na verdade mais centenas de milhares, né? E também com os milhares de iPhones que já estão na rua gerando aí um faturamento recorrente para a Alu, que é muito significativo para a empresa do nosso tamanho, né? A gente ganha no ARR, ou seja, numa receita anual recorrente de quase 30 milhões de reais. Então, por isso que o nosso capital social é tão baixo. Foi quase um desabafo isso, né, produção? Desculpa você que não estava preocupado com o capital social, mas essa pergunta me enlouquece, que eu falo assim, cara, o mais comum que tem é a galera fazer golpe em que eles têm uma empresa com capital social altíssimo de forma artificial. Aí, falando no CNPJ, você pode estar confuso como a operação do Alu é regulamentada pelo Banco Central, como a gente costuma falar, porque na verdade a gente tem outro CNPJ, que é o nosso correspondente bancário, inclusive o CNPJ dele é o 41 457 999 0001 80. Então esse correspondente bancário, ele tem um parceiro que a gente atua em conjunto, que a gente pode emitir os títulos de CCB, inclusive eu já expliquei aqui no canal anteriormente como é que exatamente funciona uma CCB, o que é esse título. Então por isso que a gente tem a operação do Alu em um CNPJ e a operação da Asset, que é o nosso correspondente bancário, que vai atuar como parceiro bancário para que a gente possa emitir uma CCB nos termos do Banco Central. Então as dúvidas sobre o CNPJ, eu imagino que sejam sanadas agora com o CNPJ do Alu e o da Asset, porque especialmente, por que o nosso capital social é X? Eu espero que eu tenha respondido. Se não respondi, coloque aqui nos comentários qual ficou a dúvida ainda do capital social, que eu juro que eu respondo. Pergunta número 3. O Pedro perguntou, mas tem gente querendo alugar mesmo? Na verdade não, Pedro. Na verdade, tem gente querendo assinar, porque alugar seria somente dar acesso a um produto. Assinar significa ter proteção contra furto e roubo, assistência técnica ao longo da assinatura, celular reserva em caso de dano, capinha, película, carregador. Então, além do acesso ao produto, que já tem uma distorção muito grande, como citei no vídeo, você tem todo o benefício do serviço. Então, sim, por isso que a gente tem centenas de milhares de pessoas na nossa fila de espera, por isso que nós crescemos uma velocidade tão absurda como a que a gente cresce, porque justamente a gente tem um serviço de assinatura que permite acesso a um dos produtos mais desejados do capitalismo, entregando uma experiência mais flexível e mais completa. Mais completa, eu expliquei por quê. Mais flexível porque ao final do ano você pode ou fazer a renovação para o mesmo aparelho que você já está, fazer um upgrade para um aparelho mais novo ou mesmo devolver o aparelho sem nenhum tipo de custo adicional. E mesmo sem ter nenhum custo adicional, as pessoas escolhem não devolver justamente porque elas já estão acostumadas com um novo meio de consumo que permite que elas tenham acesso ao plano A, ao que elas querem, não que até 2019 elas estavam dispostas a pagar ou tinham possibilidade de pagar. Então a Alu justamente está atacando o plano B e as pessoas agora que estavam com um Motofodas, como a gente chama de forma carinhosa, ou um Samsung, que queriam ter um iPhone, agora podem com um serviço muito mais barato e muito mais completo. Não, então peraí, então se esse negócio é tão bom, vários grandes players devem estar fazendo. Você pesquisar rapidamente, você vai descobrir que nós somos parceiros de alguns dos maiores varejistas do Brasil, justamente porque eles entenderam que a nossa especialidade de colocar iPhones na rua, tendo uma perda quase insignificante, uma rentabilidade muito alta, seria excelente para integrar nos negócios desse varejista. Então sim, somos parceiros de alguns dos maiores varejistas do Brasil e sim, a assinatura é muito mais que uma tendência, ela já é uma realidade que chegou para ficar e fazer o futuro do consumo. Pergunta número 4, o Fábio Arruda perguntou, esse título tem cobertura do FGC em até R$250 mil? Boa pergunta, Fábio. Vários investidores perguntam sobre o FGC e não, nós não temos cobertura do FGC. Na verdade, as nossas coberturas estão relacionadas ao próprio ativo em si, aval dos sócios e aval da empresa. Inclusive, se pesquisar um pouco sobre o FGC, ele é uma garantia mais psicológica que outra coisa e governo não me prenda, por favor. Mas, no caso aqui, você tem mais ou menos 8% somente do valor que é segurado do FGC realmente disponível no FGC, o que não é o caso do Alu Invest, porque a sua maior segurança está nos ativos, que estão pulverizados em centenas de pessoas, dezenas de pessoas, do mesmo tamanho do
seu investimento, não é mesmo? Mas que tem uma liquidez muito alta, que você já tem uma razão de garantia superior a 100% no primeiro dia que você entrou. Por quê? Você investe R$100 mil no Alu Invest, a gente consegue comprar mais iPhones com esse dinheiro do que eles valem no varejo. Então, se no varejo você conseguiria comprar ali 10, 15 iPhones, o Alu Invest consegue comprar 15, 20, 25 iPhones, que a gente compra com desconto, trazendo o preço do atacado. Então, na verdade, a gente consegue comprar um aparelho que vale mais no varejo por menos. Então, sua razão de garantia é superior a 100%, mesmo sem considerar o aval do sócio, que eu já expliquei que a gente tem algumas perguntas atrás, e também o aval da empresa, né? Todo o patrimônio da empresa, que é justamente o motivo pelo qual a gente não distorce o nosso capital social, ele está também garantindo o seu investimento. Então, todos os iPhones que já estão na rua, o nosso caixa, todos os nossos outros ativos estão também garantindo o seu investimento. Então, a gente não acredita que precisa do FGC, até porque é um conforto muito mais psicológico que outra coisa, e boa parte dos nossos investidores também acreditam que isso não é verdade, tanto que nós já captamos mais de R$100 milhões sem nunca ter tido nenhum problema com adimplemento desses investidores, que receceram também dezenas de milhões de reais no bolso deles. Inclusive, isso entra muito bem na última pergunta do Rubens, se é confiável? Sim, Rubens, é confiável. A gente, inclusive, tem um pouquinho de suspeita aqui em relação ao modelo, né? Porque ele parece bom demais para ser verdade, mas na real ele só é bom demais mesmo, porque os investidores receberam R$24 milhões somente com seus investimentos lá na Alu Invest, em uma operação que está rodando há vários anos, já chamou a atenção de alguns maiores varejistas da história do nosso país, já saiu na Forbes, Exame, Valor Econômico, enfim, temos todo um histórico que já foi validado por dezenas e talvez até milhares de pessoas. Inclusive temos hoje na nossa base de investidores somente com a Alu Invest, sem considerar nenhum parceiro externo, mais de 1.300 investidores que já confiaram na gente e nos permitiram captar esse valor de mais de R$100 milhões para justamente atender a nossa fila de espera e continuar crescendo na velocidade que nos colocou no patamar da empresa de assinatura de eletrônicos que mais cresce na América Latina. Então agora deixa aqui nos comentários, tem alguma pergunta que você ainda tem sobre a Alu Invest que eu não respondi? Eu prometo que eu faço outro vídeo dedicado especificamente para essa pergunta que aparecer aí nos comentários. Deve aparecer umas 4 ou 5, né? Então a gente faz outro vídeo. Legal que a gente tem sempre conteúdo, né? A produção continuar fazendo os vídeos respondendo, você dá engajamento legal. Inclusive, falando em engajamento legal, a produção separou 2 outros vídeos aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Clique aqui para se inscrever no canal se você gostou do vídeo, dê um joinha e compartilhe com alguém que ainda tem uma dúvida sobre a Alu Invest. Sou Pedro Santana, diretor de operações da Alu. Estamos aqui por longo prazo e espero que você esteja também.